Voltando ao nosso CRM Paraíba podcast, agora continuando com o tema sobre saúde mental e pesquisa sobre a saúde mental que o CRM pretende fazer com nossas duas eminentes colegas médicas que irão continuar a nossa abordagem. A gente está falando sobre o massacre, às vezes, que o médico sofre diante da angústia de estar à frente de alguns serviços. Nessa questão, que outros fatores eles impactam para a saúde mental? Uma das coisas é as condições de trabalho, a infraestrutura do local de trabalho, especialmente aqueles que trabalham no serviço público. Uhum. Então, é preocupante, você é qualificado, você está pronto, você se especializou, você é capaz, mas você não tem a mínima condição de realizar seu trabalho. Isso é, no mínimo, frustrante. Né? Então, você se sente impotente. Né? Inclusive de salvar uma vida, porque falta uma medicação, falta... E a gente fala do SUS, o SUS é ótimo, o papel está bacana, mas é preciso que a prática funcione, que na prática ele funcione, que a pessoa possa chegar na unidade de saúde, que ele possa chegar, que ele encontre, quando ele vá para uma unidade de pronto atendimento, uma UPA também, que ele possa ser transferido no tempo certo, né, para o local certo, para que ele tenha suas atividades. E isso é o médico que está na linha de frente, especialmente ele, porque ele está vivenciando aquela situação, ele sofre com o paciente e muitas vezes nem é compreendido. Então, isso é uma das razões pelas quais há um estudo de 2022 da AFIA, avaliando a saúde mental dos médicos. Uma amostra pequena, mas significativa. Diz que 80% dos médicos relatam que já tiveram depressão algum dia. 70% tiveram ansiedade, crise de ansiedade. 70% dos médicos disseram que já tiveram já tiveram processo depressivo. Uhum. Mas o que é mais preocupante é que agora nós temos 36% dos médicos, ele fala no Brasil, com crise de ansiedade. E 27% de médicos no Brasil com crises, com problemas de depressão. Então, é um dado para se acompanhar. Sim. E tudo gira em torno disso. Condições de trabalho, essa situação de que o médico ele é bem-sucedido, de que ele pode tudo, de que ele vai resolver tudo, e aí ele não consegue porque está, muitas vezes, com as mãos atadas. Né? Não há condições, não há medicamento, não há infraestrutura, não há como. Uma pessoa não fica frustrada numa situação dessa. Aí tem os médicos recém-chegados, né? Muitos que estão médicos, né? Que chegaram e que aí também é outra situação, é outra discussão que se faz sobre isso, de como lidar nessa situação. Então, tem os médicos que vão para a especialização, que vão fazer os cursos lato sensu, mas que estão estudando e estão concomitantemente trabalhando. Isso também é preocupante, gera toda uma demanda de desgaste emocional, físico, mental, emocional, que de fato se reproduz na condição de saúde dele, na qualidade de vida dele. E além de que eu já tive a oportunidade de conhecer colegas que faziam especialização e não encontravam brecha no mercado de trabalho e acabava assumindo a atenção básica. E para uma pessoa que talvez tenha feito uma especialização, que tem um grau de conhecimento e investiu muito nessa educação, para ele estar num setor em que ele se pergunta todos os dias, o que eu estou fazendo aqui? E aquele não é o meu perfil de paciente. E é difícil, assim como também foi bem colocada a questão do médico recém-formado, que a gente não tem muita perspectiva de residência que possa dar cobertura a todos eles. E uma grande parte sai da faculdade imediatamente para estar ali em serviços que são ou de UPA, ou são de SAMU, ou mesmo atenção básica, mas pronto-socorro. São situações que a pessoa precisa ter maturidade, que nem sempre tem, e tem que ter experiência, que também
às vezes falta nessas pessoas, para lidar com situações que não é só o paciente, é a família também, né? Cobrando em cima. Então, vamos falar do que pode ser feito por isso. Fala da criação do comitê, doutora Desterro, do comitê. Isso. Antes de falar do comitê, eu queria só pontuar que os problemas de saúde mental do médico não começam quando ele se torna médico. Sim. Começam na vida acadêmica. Existem trabalhos mostrando isso, que os índices de saúde mental dos estudantes de medicina é semelhante ao dos médicos. E interessante, em um desses trabalhos, os índices de saúde mental foram piorando a cada ano. Então, no primeiro ano foi feito o inventário e no sexto, quando foi comparado no sexto, na saída, foi agravando. Então, há um perfil, quando a gente fala de intervenção, eu vejo que é necessário que façamos intervenções a nível da classe médica, mas também na formação desses médicos, ao nível da graduação. É como se lá fosse um mundo perfeito, e não é. Os problemas começam ali, as demandas, as cobranças. Ali é como se o médico, o acadêmico já vestisse uma camisa de vulnerabilidade, de super-homem, de super-mulher, que resolve, e não é assim na realidade. Então, o assunto vai mais um pouco, né, antecede a vida médica, está na sua formação. E pensando em como intervir, como responder a essa demanda, a gente vai fazer uma pesquisa para ter dados mais, eu diria, pormenorizados, mais quantitativos da nossa realidade na Paraíba como médicos. E aí, a gente não espera encontrar índices muito diferentes dos outros centros de pesquisas que a gente já tem acesso. E pensando nisso, a gente já imagina, já está elaborando o projeto de fundar um comitê permanente de apoio psicológico, né, apoio à saúde mental dos médicos. E isso dentro do próprio CRM. Dr. Bruno Leandro mostrou-se bastante receptivo a esta proposta. Nós estamos elaborando a formação deste comitê, que terá um papel educacional, no perfil de educação continuada sobre saúde mental e na promoção de atividades, de palestras, de eventos e de encontros voltados para semear a ideia de que a saúde mental ela é possível, a despeito das dificuldades do ambiente de trabalho, das demandas, das frustrações. É possível achar um sentido de vida em meio a essa realidade. E eu incluiria a importância da espiritualidade, que é algo que eu estudo de forma mais particular, por ver que os estudos mostram que as pessoas que têm algum grau de dedicação a alguma prática espiritual, religiosa, elas têm índices de saúde mental melhores do que os demais. Expectativa de vida também é maior. A reabilitação, quando submetidos a procedimentos médicos, é mais rápida. O índice de drogadição é menor, né, que a gente não mencionou, mas entre os problemas elencados relacionados à saúde mental do médico, a drogadição consta, né, é tabu, mas começa a aparecer nas pesquisas. Então, eu acho esse um dado interessante. E aí a gente foi ver que espiritualidade e religiosidade, que é o termo científico para abordar o tema, hoje é assunto da academia. Ela deixou de ser um assunto restrito aos ambientes eclesiásticos e ele hoje está na academia. E assim, há 16 anos nós começamos a falar desse assunto como fonte de estabilização, de sentido de vida, através do projeto Lucas,
é um grupo de médicos. O Projeto Lucas, ele é o que, assim? O projeto, o que é? É uma iniciativa. Há 16 anos, eu e a doutora Márcia Brandeburski, que é endocrinologista aqui em João Pessoa, nós fazíamos parte de um grupo de terapia de grupo, e a psicóloga era excelente, a doutora Isabelle Ludovico. Nessa época, nós tivemos informação de uma série de suicídios que aconteceram na nossa cidade, aqui em João Pessoa, de suicídio de médicos. E aquilo nos deixou muito consternadas. E nós procuramos a psicóloga para saber se ela daria aquelas palestras, aquelas intervenções que ela fazia, as dinâmicas, para um grupo maior de médicos. E ela prontamente aceitou, e nós, há 16 anos, começamos a nos reunir no auditório do Hospital Unimed. Abrimos, assim, era aberto para toda a comunidade médica. E esse trabalho se baseia em... Nós trouxemos para a discussão a questão da saúde médica, através de uma mesa redonda que nós produzimos, a importância da arte. Sim. Né? Chegamos a projetar um filme e discutir o filme em seguida. E uma área minha paralela de estudo, que é a história da arte, eu sempre trago como fonte de reflexão, como fonte de... Porque arte também é espiritualidade. E toda essa demanda, toda essa experiência, a gente tem procurado aperfeiçoar no sentido de trazer a importância de se ter um sentido na vida. Convidamos para mais de uma palestra uma autoridade em logoterapia aqui na Paraíba, que é o Dr. Tiago Aquino. E a logoterapia, que foi uma modalidade elaborada por Viktor Frankl, é uma história muito bonita, né? Ele que foi preso em campo de concentração, ele viu muitos suicídios e ele elaborou uma intervenção. E o doutor Tiago Aquino tem trazido, mais de uma vez, ele faz palestras para nós. Então, é um projeto que une espiritualidade, arte e ciência. Humanidade. Humanidade. Voltada para promover a saúde mental dos médicos. Tem sido uma alegria participar desse projeto. No simpósio que foi feito, viabilizado pelo CRM, que trouxe a doutora Nassá Youssef, que é a professora da UFRN, médica neurologista também, que está realizando essa pesquisa lá no Paraná, foi feito lá no auditório do CRM, e a gente ouviu muitas falas interessantes. Por exemplo, o pessoal falando das práticas integrativas e complementares. Então, o pessoal que faz auriculoterapia, aromaterapia, né, viabilizando... O projeto Médico Sem Jaleco já é doutora Débora. Uma ação super importante viabilizada pelo Conselho Regional de Medicina, assim, de parabéns. Então, são esses encaminhamentos. Nós vamos juntar esse pessoal que já faz alguma coisa e tentar trazer os métodos para que, de fato, eles participem, para que levar essa parte educativa. Não é fácil porque tem uma sobrecarga de trabalho, tem uma demanda, mas a gente quer mostrar que a saúde mental, para a qualidade de vida, é fundamental. Daqui a pouco, como o doutor Desterro falou, os médicos morrem em relação à população em geral mais cedo. E entre os médicos, as mulheres ainda mais cedo. A mulher acumulou muita sobrecarga de trabalho. Isso. Por que, a partir dessa informação, não se adota uma política, por exemplo, por que as mulheres não podem aposentar mais cedo? Isso, inclusive, levantado pelo próprio nosso presidente, doutor Bruno Leandro, que tem, assim, ideias fantásticas, e eu penso que ele, frente e apoiando essas ações, diferentes ações que eu tenho visto agora no CRM, cada um fazendo uma parte, vai resultado bem. Infelizmente, eu vi positivo. Na minha frente, no ambulatório, uma médica, ela com uma crise de burnout, ela simplesmente ela desmoronou. E nunca mais voltou a trabalhar.
para vocês terem uma ideia. É grave. Então, um quadro grave que a pessoa vai acumulando Isso. tarefas, é filho, é esposo, é casa, e aí o trabalho que não é fácil, e aí uma sobrecarga enorme, ela não Sim. conseguiu sustentar, né? Sim. Então, é difícil. E a gente, às vezes, não tem noção que as melhores horas que a gente tem do dia, as 8 horas melhores, a gente não está com quem gosta. A gente não está perto da família. A gente, às vezes, não está fazendo o que gosta. Está fazendo o que é preciso fazer e está distante das pessoas que poderiam dar mais apoio. Então, a gente observa também em pesquisa, eu acho que vocês viram isso, às vezes a desestruturação familiar do Sim. médico. O isolamento, né? Exato. Então, essa questão é muito importante, porque ele vai se fechando no trabalho. Uhum. E é interessante, eu sempre falo isso, as demais profissões, a pessoa termina o expediente, fecha uma gaveta, fecha o seu escritório e vai para casa. O médico termina o seu trabalho e ele leva consigo as dores que ele vivenciou naquele plantão, a preocupação com o paciente. Muitas vezes ele sai, ele está em casa, mas e agora na era do WhatsApp, ele está em casa, mas atendendo de forma não presencial. E isso vai isolando, né? Ele se isola da família, ele se isola... Enquartelado. Enquartelado. Que resulta na e isso é fator de adoecimento da família. Exatamente. Né? Você vê filhos de médicos com problemas, não sei o quê, Sim. porque ele não deu a devida atenção, porque ele não pôde. Exatamente. Então, eu acho que tem o lema do Janeiro Branco, ele diz, é o seguinte, enquanto há tempo, Sim. o que pode ser feito agora? É essa a proposta, porque a gente conversa, a gente encaminha, mas enquanto há tempo, o que vai ser feito e o que pode ser feito agora. Uhum. Não tem como fugir disso, é urgente e penso que é esse o caminho. E o mês é bem estratégico, né? Porque janeiro todo mundo faz um projeto para o ano, faz uma revisão de vida. É um papel então, em branco. Janeiro branco, é um papel em branco. Você vai começar a escrever agora bem daqui Além como vai daqui, ser. a cor branca é a cor da paz, né? Com certeza. Porque a gente vive em guerra. Verdade. Verdade. Esse projeto, Lucas, ele ainda continua? Continua, sim. Nós temos um canal no YouTube, temos um WhatsApp que concentra em torno de 180 médicos. E diariamente nós compartilhamos, é um espaço de, por exemplo, alguém, certa vez, comunicou no grupo do WhatsApp que iria se suicidar naquele dia. E nesse dia eu estava em São Paulo e para minha alegria, 4 colegas médicos do projeto foram à casa desse médico que falou isso e, graças a Deus, ele não cometeu e continua vivo. Esse evento foi há uns 8, 9 anos atrás. E isso nos alegra, nos motiva. A gente está fazendo alguma coisa, né? É um lugar onde as pessoas falam de problemas que estão vivendo, de um parente que está doente, e nós fazemos, não há nenhuma vinculação a nenhuma instituição religiosa. É uma iniciativa de médicos voluntários para médicos, sem vinculação institucional religiosa nenhuma. Cada um tem sua religião e é respeitado na sua individualidade. E a gente entende que o diálogo interreligioso é uma possibilidade e uma realidade. Então, nós dialogamos entre nós e isso tem sido uma vivência muito rica. Expressa a tolerância que todos nós deveríamos ter. Como falta, né? Exato. Claro. Dando o melhor exemplo. Eu gostaria, infelizmente está terminando, eu gostaria que vocês mandassem um recado para os nossos ouvintes com relação à saúde mental. Cada um Da minha parte, vou dizer o lema do Setembro Amarelo. Se precisar, peça ajuda. Então, pede ajuda. Tem tantos caminhos para pedir ajuda. Tem o projeto Lucas, tem o próprio CVV, o Centro de Valorização da Vida, 188, na hora de ideação suicida.
se precisar, peça ajuda. Né? E eu penso que, nesse caminho, o Conselho está fazendo a sua parte de viabilizar esse diagnóstico com o propósito de adotar medidas, condutas. Pedimos a colaboração de todos para que, de fato, esse projeto seja exitoso. Isso, eu endosso as palavras da doutora Margarete, dizendo para o colega médico, não tenha vergonha de ser vulnerável, não tenha vergonha de adoecer. De ser humano. De ser humano. Isso. Então, abraçar esse ser humano que você é e cuidar dele com o mesmo desvelo que você cuida dos seus pacientes, né, da sua família. Exato. Dê um tempo para você, dê um tempo para a sua família. Dê um tempo sabático, né, que é o tempo do descanso, junto, de fazer nada. Né? Eu espero que essa pesquisa tenha a adesão de todos os colegas médicos, a simpatia, o desprendimento para responder. Ela vai ser muito importante para todos nós. Nós precisamos conhecer quem somos nós na Paraíba em relação ao de repente, quem sabe a gente poderia ter até uma surpresa em doutora Margarete, mostrando que os nossos índices poderiam até ser diferentes. Exato. Mas a gente precisa dessa verdade para implementar medidas de prevenção. Nós precisamos ouvir mais um ao outro, sair do isolamento. E pensar que a espiritualidade é um fator humano. Ela está presente em todos os seres humanos, então, estudos arqueológicos, paleontológicos mostram evidências de que a espiritualidade é humana em todos os continentes. Então, dê um tempo para a meditação, para a busca de sentido, para a autogentileza, para o autocuidado. Bom, só tenho a agradecer a presença das duas e espero encontrar novamente com a realização da pesquisa para a gente poder debater sobre elas. Muito obrigado. Quem sabe pensar no estudo, não estudo não, mas agora, sobretudo, parabenizar o doutor Cláudio Oreste pelo trabalho. Nada. Esse podcast, CRM Podcast, é muito interessante e uma ação diferenciada. Parabéns, é uma alegria estar aqui hoje. Nós perguntamos de onde vem essa sua tranquilidade. Né? Vem de um conjunto, um médico intensivista. Os dados também mostram que os anestésicos, os intensivistas, os cirurgiões têm, e nessa tranquilidade, nesse encaminhamento, parabéns. Obrigado.